Muito bom dia, senhoras e senhores. Estamos dando início ao último dia de conferências do 13º Fórum Internacional de Administração e 9º Congresso Mundial de Administração. O 13º Fórum Internacional de Administração e 9º Congresso Mundial de Administração é uma promoção e realização do Conselho Federal de Administração, Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul, Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro e Conselho Regional de Administração de Minas Gerais. Os patrocinadores deste evento são a Caixa Econômica Federal e a Qualicorp. Contamos ainda com o apoio da Prefeitura Municipal de Gramado, Convention and Visitors Bureau Gramado Canela, Organização Internacional do Trabalho, Escritório do Governo de Quebec, Unicinos, Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Administração e Racional. Lembramos mais uma vez a todos, por gentileza, mantenha o seu aparelho celular desligado durante as atividades no auditório, evite a utilização de máquinas fotográficas com flash durante as apresentações. Também reforçamos o aviso das saídas de emergência aqui do auditório, nossa porta de entrada à direita no meio do auditório, porta à esquerda também no meio do auditório e a outra saída de emergência à minha direita aqui na frente do auditório. Também gostaríamos de solicitar às senhoras e senhores o preenchimento completo da pesquisa de satisfação que foi entregue por nossas recepcionistas. Até o final da manhã, os congressistas que preencherem de forma completa a avaliação do evento irão concorrer a diversos brindes, entre eles um iPad. A sua avaliação é muito importante para as próximas organizações. Nós começamos este dia de evento com a conferência dupla com o tema Inovação e Negócios Inovadores, Startups. Convidamos para subir ao palco o coordenador dos trabalhos, administrador Walter Luiz de Lemos, conselheiro federal do CFEA e integrante do comitê gestor deste evento. Também convidamos para subir ao palco o nosso conferencista Alex Vinetsky. Alex Vinetsky é presidente da UP, empresa de inovação e pesquisa da Stefanini IT, o maior conglomerado de tecnologia da América Latina. Tem trabalhado ativamente no processo de desenvolvimento de novas tecnologias em algumas das mais importantes empresas e instituições públicas do Brasil. Alex é um palestrante requisitado e suas apresentações falam de tecnologia de maneira original e bem-humorada, aproximando a vida cotidiana ao mundo da pesquisa aplicada. A UP, fundada por ele, reúne cérebros da indústria de videogames, mercado e centros de pesquisa de algumas das melhores universidades do país e atualmente conduz pesquisas em áreas como processamento de voz, inteligência artificial, atendimento digital e visão computacional. Também convidamos para subir ao palco nosso conferencista, Jorge Luiz Nicolás Audi. Jorge Audi possui graduação em Análise de Sistemas de Informação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, mestrado na área de Sistemas de Informação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialização em Gestão de Artes e Tecnologias Multimídia pela PUC Rio de Janeiro e IBM e doutorado na área de Sistemas de Informação pela URGS. Atualmente é professor titular da Faculdade de Informática e do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação e pró-reitor de Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Tem atuação como docente e pesquisador na área de Ciência da Computação. Coordenador da Comissão Nacional de Acompanhamento do PNPG, 2010 a 2020, e da Agenda Nacional de Pesquisa, MEC-CAPES. Membro do Conselho Superior Deliberativo do CNPq, MCTI, do Conselho Superior da FAPERGS, a Fundação de Apoio à Pesquisa do Rio Grande do Sul, do Conselho Superior Deliberativo da CGE, do Ministério da Ciência e Tecnologia, Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, e do Conselho do Portal de Periódicos da CAPES, vice-presidente da Amprotec, a Associação Nacional das Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores.
Passamos de imediato a palavra ao coordenador dos trabalhos, administrador Walter Luiz de Lemos, para a condução desse painel. Bom dia a todos e a todas. Eu sei que hoje é sábado, mas nós temos que nos acelerar um pouquinho mais para que possamos, além desta conferência, dar sentido às demais conferências. Então, de imediato, nós vamos começar a nossa conferência dupla, especificamente sobre esse tema de inovação, startups. Da expressão em inglês, começar do zero, são as empresas que partem de uma ideia diferente, com potencial, de certa forma, fazer dinheiro em pouco tempo e baixo investimento. Esse termo foi popularizado no segmento da tecnologia, fundamentalmente, mas hoje em dia é aplicado a qualquer ramo de atividade: saúde, educação, serviços e outros segmentos. Para dar o start a partir de uma ideia e de um projeto empreendedor, pode-se buscar ajuda nas incubadoras, em universidades ou em entidades de apoio, como o Sebrae, Aliança Empreendedora e outras existentes. Universidades como a PUC, Unicinos e diversas outras nos estados brasileiros que existem. São ideias inovadoras e que podem ser transformadas em negócio. Diversas cidades brasileiras estão buscando criar versões locais do Vale do Silício. Para explorarmos este tema, temos presentes dois grandes conferencistas e especialistas no assunto. Então, de imediato, eu passo a palavra ao professor Jorge Luiz Aldi e, em sequência, ao Alex Vinitsky. Gostaria de agradecer inicialmente ao CRA, na pessoa do Dr. Walter Lemos, pelo gentil convite de participar do evento. Eu vou de imediato já iniciar a palestra, são 30 minutos, é rapidinho, pouco tempo. Para dar um panorama geral, eu vou tentar abordar a questão dos ambientes de inovação. Eu tenho há muito tempo já uma preocupação muito grande do ambiente ou do local aonde essas startups, aonde as novas empresas se desenvolvem. Esse é um jogo internacional de ambiente, apesar de parecer ser um jogo internacional de empresas que surgem. O aspecto que me parece fundamental e está por trás da trajetória de sucesso das regiões mais importantes do mundo hoje, desde Israel até a Finlândia, passando pelo Vale do Silício nos Estados Unidos, as outras diversas regiões, né, o eixo de Boston, o eixo de Austin, Round Rock, no Texas, todas as regiões que a gente for pegar, na Inglaterra, em Londres, no Tech City, aqui no Brasil, Porto Digital, Parque do Rio, Tecnopuc, Tecnocinos, toda a estrutura que nós temos hoje no mundo inteiro atua em duas frentes. Uma frente é o ambiente, a outra frente são o que floresce dentro dos ambientes, né? E aí a grande estrela, vamos dizer assim, são as startups, que é o foco da nossa apresentação, da nossa dupla conferência, que é uma satisfação para mim estar com o Alex aqui nesse sentido, e ele vai abordar, né, depois a questão realmente da experiência da startup e do contexto da emergência das startups e da relação com as empresas nestes ambientes. Vou falar um pouquinho desse contexto, evolução, inovação e ambientes de inovação, que é o foco central, né? Então, é claro, nós estamos falando de um ambiente que vocês estão vendo isso aqui já faz há 2 dias, pelo menos, desde quinta, que é essa questão aí da sociedade que a gente vive, né? É muito importante entender o papel hoje que a universidade tem nesse contexto, né? A universidade tem um papel renovado na sociedade do conhecimento muito forte, né? Porque é mais ou menos razoável que isso aconteça, né? Se a sociedade do conhecimento, o local onde se dá a geração de conhecimento por excelência na sociedade é a universidade. E aí está o ponto desse novo papel
aqui não tem como apontar, mas desse novo papel da educação superior e a emergência dos ambientes de inovação e pesquisa. E esse mundo globalizado que a gente vive, né, é um fenômeno muito interessante. Startup é um conceito que ele, por definição, é uma lógica global, é uma lógica de emergência de empresas global, né, de atuação global, que a tecnologia propicia. Está cheio de exemplos por aí, né, desde o Skype lá em Tallinn, na Estônia, até o que vocês quiserem pegar, o Waze em Israel, os produtos, muitos dos produtos que a gente usa hoje, que foram adquiridos por outras grandes empresas, a maior parte delas lá do Vale do Silício, elas surgem, pipocam no mundo inteiro na forma de startups, mas já com essa visão global, com essa atuação global que esse mundo tecnológico hoje nos oferece, né? Da mesma forma, se vocês analisarem as políticas públicas, o governo hoje brasileiro, hoje existe um volume de recurso financeiro para apoiar iniciativas na área de pesquisa e inovação que não tem precedente nenhum na nossa trajetória econômica e de desenvolvimento do país. Mas não tem precedentes mesmo, é uma escala completamente fora de qualquer padrão impensável há 10 anos atrás, por exemplo, aqui no Brasil. Isso tem um impacto e gera oportunidades fantásticas ao longo do país. Nós hoje temos nessa área, sem a menor sombra de dúvida, muito mais recurso do que projeto, utilizando esses recursos. É claro, né, uma nova economia, né, o fruto dessa revolução da tecnociência, de um novo perfil profissional de gerações, tem uma lógica muito diferente. Quando o Dr. Walter estava convidando... Então, estavam convidando para virem aqui mais para frente, eu sempre faço um comentário com relação a isso, que marca bem essa mudança de geração e de perfil das gerações, né? Na minha universidade, lá na PUC, na minha época, a gente brincava muito, né, que as salas de aula, se eu entrasse numa sala de aula em momentos 30 minutos, 15 minutos, 1 hora antes de começar, a gente sempre ia encontrar um perfil de preenchimento da sala do fundo para frente. Aí todo mundo para o fundão e aí vem vindo para frente, né? Esse era o perfil. Hoje em dia, você sabe qual é o perfil de preenchimento da sala de aula na PUC, das salas de aula na PUC? E é muito engraçado de ver isso, em torno das tomadas. Os focos, as pessoas quando chegam, sentam perto das tomadas. Então ela não lota mais do fundo para frente. Ela lota em torno das tomadas. As pessoas vão ficando perto das fontes de energia para ligar seus computadores. E é um outro mundo, né? É um outro perfil. E essa gurizada aí que vai ser os profissionais do futuro, né? Vão estar onde a gente está hoje. Isso aí gera uma mudança muito forte. Questão da sustentabilidade ambiental e econômica, questão das novas tecnologias, né? A minha área, que é a área de educação, está vivendo certamente o maior processo de transformação do negócio educação, falando do ponto de vista econômico, desde o século XV. A educação teve 2 momentos de ruptura brutal no processo de ensino-aprendizagem. Uma foi no século XV, 1450 mais ou menos, quando o Gutenberg desenvolve lá os tipos móveis e os livros começam a ser impressos em escala. E esse negócio de ler livro deixa de ser um privilégio de monges dentro de mosteiros e igrejas e passa a ser um negócio de acesso geral. Do século XV até o final do século passado, não aconteceu nada num porte tão significativo quanto são essas tecnologias de aprendizagem online que estão ocorrendo hoje, que está revolucionando brutalmente a forma como se ensina e como se aprende no mundo, né? A educação superior, de um modo geral, um dos itens nos interessa, hoje vive 3 grandes desafios, busca respostas para 3 grandes desafios a nível internacional, inclusive aqui no Brasil, que são os chamados 3 Is: inovação, interdisciplinaridade e internacionalização. Inovação é o tema que a gente está falando aqui, né? Startup é fruto desse ambiente, dessa área de inovação, né? Aonde o grande impacto da inovação na sociedade, do ponto de vista econômico, parece ser a diferença que nós temos. Se nós olharmos essa crise de 2008, 2009 e compararmos com a de 29 e 30, a gente vê uma mudança de perfil muito grande nesses 2 períodos, né? Na década de 20, lá na década de 30, o mundo superou aquela crise utilizando as capacidades produtivas existentes, aprimorando, organizando, administrando melhor todos os modelos das grandes escolas de administração que se sucedem a partir dali. Enquanto que essa crise que nós estamos vivendo, ela está sendo superada não mais
pela reorganização das capacidades produtivas existentes, e sim por novos modelos de negócios, novos modelos de produção que são radicalmente diferentes do que caracterizou o último século, ou os últimos 3 séculos, ou 2 séculos, se a gente contar lá desde a Revolução Industrial, né, lá desde Adam Smith, no século XVIII, para cá. E esses novos modelos incluem fundamentalmente o papel dessas startups, né? A HP já foi uma startup do Vale do Silício, a Google foi uma startup do Vale do Silício, o Facebook foi uma startup do Vale do Silício. Só para dar uma noção de valores, quando a gente fala de tecnologia e inovação, isso aqui é só o valor aplicado dos fundos setoriais. Eu não estou falando de ciência e tecnologia do ponto de vista acadêmico, dos fundos setoriais, ou seja, aqueles fundos criados no governo FHC, lá no final dos anos, acho que foi 98, 99, quando da privatização de diversos segmentos da indústria brasileira, criou os fundos setoriais para aplicação na área de inovação. Isso sustenta hoje mais de 80% de todo o investimento em tecnologia e inovação no país. É daí que vem a fonte desse dinheiro que sustenta as ações na área de inovação. Neste ano, o valor dos fundos setoriais chegou a 7 bilhões de reais. Só para vocês terem uma ideia do que representa 7 bilhões de reais aplicados nessa área, ou potencialmente aplicados, isso é mais do que o somatório das 2 maiores agências de financiamento da ciência brasileira, que é a CAPES e CNPq, em um ano. Isso é quase o dobro de todo o programa Ciência Sem Fronteira, que é o maior programa da área de educação e de internacionalização do governo brasileiro. 100 mil pessoas, 100 mil jovens estudando no exterior no programa Ciência Sem Fronteira, que é um programa de 4 bi. O valor dos fundos setoriais desse ano é quase equivalente ao dobro. 4 bi em 4 anos. Só para terem uma ideia da grandeza disso. Esse é um dos grandes problemas que a gente tem no Brasil quando a gente fala de uma economia moderna, quando a gente fala de startups, quando a gente fala de uma mudança radical na forma de fazer negócios a partir de conhecimento no país. Se vocês olharem as barrinhas vermelhas, vocês vão ver aonde estão os cientistas, aonde estão os doutores no mundo desenvolvido. Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Inglaterra, todos têm no mínimo 60%, 70% dos doutores formados nas suas universidades atuando dentro das empresas, muitos deles em empresas startups. Coreia, mais de 50%, Canadá, Itália. Olhem o Brasil, olhem onde é que está a ciência brasileira, olhem onde é que está o conhecimento de mais alto nível gerado no Brasil, dentro da universidade. Nós temos exatamente o contrário. Nós temos mais de 70% de todos os doutores brasileiros atuando conosco mesmo, dentro da universidade. Então, o que acontece é que a gente não tem, e é por isso que a gente não sente aqui tão forte os efeitos dessa economia do conhecimento e do surgimento de empresas realmente, radicalmente transformadoras da sociedade a partir do conhecimento, porque a gente não conseguiu superar uma etapa que os países desenvolvidos superaram na década de 50 e 60, que é estas pessoas que atingem esse nível de formação no estado da arte do conhecimento, estarem no meio produtivo, no meio da economia industrial, da economia das empresas que geram a transformação. A gente, como forma muitos poucos doutores no Brasil, nós formamos 12, 13 mil doutores por ano, esses caras que somos nós estamos todos dentro da universidade. 80% de nós estamos dentro da universidade. O Brasil hoje forma, pela população total, algo ao redor. Nós temos mais ou menos 1,4 doutores por 1.000 habitantes. Qualquer país que a gente já se considera nesse grupo, né, somos a 7ª, 8ª economia do mundo, tem no mínimo 6 ou 7 doutores por 1.000 habitantes. Economia do conhecimento se faz com conhecimento, né, não se faz com boa vontade. Então a gente tem desafios enormes nesse sentido ainda. Isso se traduz, por exemplo, em baixos percentuais de investimentos em ciência e tecnologia. Nosso percentual global de investimento em ciência, tecnologia e inovação no Brasil é 1,5%, muito pouco para um país se desenvolver. Muitas empresas que hoje crescem num ritmo acelerado nas áreas tecnológicas, certamente é o caso da Stefanini, é o caso que vai ser relatado daqui a pouco, investem muito mais do que isso, muito mais do que 1,5% do seu faturamento, ou seja, representado aqui pelo PIB brasileiro, em ciência e tecnologia. Isso é sociedade do conhecimento a pleno.
Porque, caso contrário, eu não vou explicar isso aí, dá para ler enquanto eu vou falando, nós vamos continuar desenvolvendo o Brasil do jeito que a gente faz, né? O crescimento do Brasil para ser a 7ª, 8ª economia do mundo não está alicerçado numa economia moderna, 7ª, 8ª do mundo. Está alicerçado em vender pedaços do Brasil para fora, né? Quem já visitou algumas operações da Vale do Rio Doce ou de diversas outras empresas na Amazônia, principalmente, Pará, Amazônia e assim por diante, consegue ter uma noção clara do que significa vender pedaços do Brasil, né? Caminhões e caminhões de gigantes colocando pedaços da terra brasileira de minério de ferro dentro de trens que vão para o porto, que embarcam em navios e que vendem minério de ferro em estado bruto para o mundo inteiro. E isso vale para a soja, vale para todos os produtos básicos, né? Ou seja, o Brasil tem uma estrutura que, apesar desse crescimento de incentivo econômico sem precedentes na área de educação, ciência e tecnologia, alicerça o seu desenvolvimento em vendas de pedaço do país, né? E não em venda de conhecimento. A gente vende as coisas num grau de valor agregado quase primário, ou primário. Esse é o grande desafio que a gente tem, né? O nosso estado aqui é um belo exemplo, né? Nosso estado é um caso muito legal, né? Eu brinco muito com isso, o pessoal às vezes fica bravo quando eu digo isso, mas o nosso estado é muito fácil ver quando é que a economia vai crescer ou quando é que não vai crescer. É só ver o comportamento da chuva, né? Se o clima é bom, o estado cresce. Se o clima é ruim, todos os governadores dos últimos 10, 15 anos, desde que eu me entendo por gente, a justificativa do porquê o estado não cresceu, porque a safra foi ruim, né? Então, o que adianta ter a melhor universidade pública federal do país, que é a URGS, e é mesmo a melhor, a PUC, a Unicinos, a FURG, a Unisc, a Federal de Passo Fundo e não sei o que mais, se a gente é um estado que tem que ficar rezando para chover, para crescer. Então tem alguma coisa errada. E o errado não é que a gente tenha uma economia agrícola e boa, forte, que faça o estado crescer. O errado é que a gente não tem o outro lado que faça a gente crescer mesmo quando não chove. Agora eu estive na Semana de Ciência e Tecnologia, os membros do Conselho Superior lá do MEC, do MCT, no norte, em alguns estados do norte. Então eu fui para o Acre e para Roraima, para fazer palestras lá. E lá em Roraima eu ganhei um negócio que eu botei na minha sala lá na PUC, que é um troço lá dos índios, lá daquela reserva gigante lá, que é 40% do estado de Roraima, que é um negócio para atrair chuva. Eu coloquei na minha sala, isso aqui é bom para a economia gaúcha, para atrair chuva, isso aqui vai nos ajudar a desenvolver. Mas qual é o novo papel, então, para as universidades? Por que as universidades têm um papel importante nisso aí? No mundo todo. Porque a gente fica falando aqui do Vale do Silício, e agora o Dr. Walter colocou no início, o Vale do Silício é um jeito muito simpático da gente chamar o que se transformou o Parque Científico de Stanford, criado em 1951, logo no pós-guerra. Isso é o Vale do Silício. É a junção do Parque Científico de Stanford com o Parque de Berkeley, criando aquela região ali que todo mundo chama de Vale do Silício, né? Porque desde a segunda metade do século passado, as universidades passaram a ter um papel adicional ao papel tradicional que era ensino e pesquisa, que é o papel, é a chamada terceira missão, né? Muitos de vocês já devem ter ouvido falar, mesmo quem não é da área acadêmica, a chamada terceira missão. A primeira missão da universidade é ensino, surge com a universidade no século XI. A segunda missão da universidade é a pesquisa, surge na grande reforma, principalmente na Alemanha, de Humboldt, no século XIX. E a terceira missão é o papel da universidade como vetor do processo de desenvolvimento direto, vetor direto do processo de desenvolvimento da sociedade. A grande referência é Stanford, é o Vale do Silício, porque em 1951 eles criaram o primeiro parque científico do mundo, e daquela região surgiram empresas que hoje não só são algumas das maiores empresas do mundo, não só são algumas das maiores riquezas do mundo, como determinaram o nosso estilo de vida moderno, que vai de empresas desde Google até HP, passando por Apple, e chegando agora em Facebook e outras cositas más que estão espalhadas por aí, né? Então, essa terceira missão da universidade está associada com essa ideia de universidade como protagonista do processo de desenvolvimento. E não somente, o que não é pouco, formação e pesquisa. É a transformação da pesquisa em ciência. E isso não acontece só aqui no Brasil. Aliás, aqui no Brasil acontece há 12 anos, 15 anos. Isso acontece nos Estados Unidos desde a década de 50. Na Europa Ocidental desde os anos 70, Inglaterra principalmente, Alemanha.
Na Ásia, desde os anos, final dos anos 80 e anos 90, é o que está por trás de todo o processo do desenvolvimento indiano e chinês, são os parques tecnológicos. A diferença é que qualquer parque tecnológico Michuruca, estou exagerando, mas os parques que eu conheci, os principais parques da China, de Taiwan e da Índia, elas têm os principais, e eu estou falando assim de uns 5, 6 parques na China, 2 parques em Taiwan e uns 4, 5 parques na Índia, tem no mínimo 400, 500 empresas instaladas e no mínimo 150, 200 mil pessoas. A operação, o parque tecnológico, que tem uma operação de uma empresa indiana de tecnologia muito conhecida, a Infosys, tem 75 mil pessoas da Infosys ali dentro. Né? Só para vocês terem uma ordem de grandeza do que significa isso fora do país. Mas então aqui vocês têm imagem de algumas das universidades mais tradicionais do mundo em cima e algumas imagens dos seus parques tecnológicos embaixo, dos seus ambientes de inovação. É daí que vem. Essa da esquerda aí é Oxford. Oxford tem um dos mais conhecidos parques, talvez o mais importante parque científico. Oxford é uma universidade do século XII, na Inglaterra. Talvez seja uma das 2 ou 3 universidades mais tradicionais e importantes e referenciadas do mundo, junto com Harvard e a Sorbonne em Paris. Aqueles prédiozinhos de vidro ali, são dezenas desses prédios, ficam uns 12 quilômetros ali da reitoria, ali de cima da Universidade de Oxford. Muitos dos medicamentos que a gente toma, e vai na farmácia comprar quando tem uma doença na área oncológica ou neurológica, ou não sei o que mais, vem de projetos desenvolvidos aí dentro, que geram milhões de libras e de euros para a universidade e para muita gente. É um parque só da área de biotecnologia, principalmente fármacos. À esquerda, Alcalá de Henares, na Espanha. À direita, Barcelona, parque científico ali embaixo. Aqui é covardia, né? À esquerda, Stanford. À direita, Berkeley. À esquerda, Universidade de Montreal. À direita, MIT. Universidade La Salle de Barcelona. Ou seja, essa noção de inovação como a exploração com sucesso de novas ideias em um determinado contexto está muito associado com essas oportunidades da chamada inovação disruptiva, não só incremental, mas aquela inovação que radicalmente muda um determinado mercado, um determinado ambiente. Né? O exemplo clássico que eu gosto muito, dá para pegar lá o exemplo do Walkman da Sony, dá para pegar o exemplo da Apple e assim por diante, ou dá para pegar o exemplo clássico que a gente encontra nos livros, né, os primeiros livros que trataram de inovação, que é o exemplo da vela e da lâmpada. Né? A vela, durante séculos, foi a forma de gerar iluminação. E essa vela, a tecnologia da vela foi crescendo ao longo dos anos. Até que um dia um cara chegou lá e fez uma ruptura na forma de iluminar as casas e as cidades, que foi o desenvolvimento da iluminação incandescente da lâmpada. Isso é a inovação disruptiva. Eu faço algo que radicalmente transforma o que eu fazia antes. Então, na área de tecnologia está cheio de exemplos, né, disso. Né, toda a área de inteligência artificial na computação e por aí vai. Né? Isso gera enormes oportunidades, isso gera novos modelos de negócios, desde empresas como a Dell, que quando surgiram, foi uma das primeiras que vendia única e exclusivamente via internet, né? Modelos como da Amazon, que hoje tem por tudo quanto é canto, modelos tão radicais que eu hoje compro uma geladeira pelo site da Ponto Frio, mais barato do que a geladeira que eu compro na loja da Ponto Frio. E as famosas startups, né? Essas empresas que realmente, desde a década de 50, literalmente mudaram o mundo. Né? Então, esse balanço entre a inovação incremental e disruptiva, ela é chave. Então, o jogo que a gente está falando aqui, para falar de ambientes de inovação e dar um panorama nacional, estou cuidando do tempo aqui, que eu tenho 10 minutos ainda, é um jogo de inovação. Um jogo de inovação significa, não basta eu ter o conhecimento, eu tenho que transformar o conhecimento, eu tenho que transferir, aliás, o conhecimento para a sociedade. Mas também não é só para uma empresa, que é o que normalmente as pessoas têm na cabeça. Eu estou sendo inovador quando o conhecimento que eu pego é o conhecimento na área de processamento de linguagem natural e crio uma empresa que muda a forma de fazer algo utilizando de processamento de linguagem natural. Mas eu estou sendo inovador também quando um cara lá da área de medicina, de saúde, desenvolve, por exemplo, um novo kit de diagnóstico de câncer de mama, e aquele kit de diagnóstico passa da bancada da pesquisa dele para ser aplicado no hospital onde ele atua, e aquilo começa a salvar vidas.
Isso é inovação também, é a chamada pesquisa translacional na área de saúde. Eu estou sendo inovador na hora que a pesquisadora lá do serviço social desenvolve uma nova metodologia de intervenção social numa vila. Nós temos um exemplo lá em Porto Alegre, na Zona Norte, onde está o SESMAR, que é o menor IDH de Porto Alegre. Na hora que um grupo de pesquisa do serviço social desenvolve uma metodologia de intervenção social que muda a realidade daquela vila. Isso é inovação na área de humanidades. Isso é uma inovação social, uma tecnologia social. Então, o conceito de inovação não é o que normalmente a gente fala, principalmente no congresso de administração, né? Que é fazer startups, que é criar empresas. Nem sempre, ou nem, não é só isso. É isso, mas são outras coisas também. Então, quando a gente fala em inovação, esse é o desafio do Brasil. Aquele quadro das exportações brasileiras mostra isso espetacularmente bem. O Brasil, nos últimos 20 anos, com esse investimento tremendo em ciência e tecnologia no país, nós somos o 13º país do mundo em produção de papers, de artigos, de teses, de conhecimento de altíssimo nível. 13º. E somos um risco em patentes depositadas no exterior. Um risco significa 0,1% das patentes depositadas. Não é? Nós aprendemos ao longo das últimas décadas a fazer o percurso... Esse negócio está funcionando? Nós aprendemos a fazer o percurso que pega dinheiro e por meio da pesquisa transforma em conhecimento. O que a gente não aprendeu ainda, em escala de transformar o país, é pegar conhecimento e por meio da inovação gerar riqueza. Essa é a parte que... Esse é o nosso desafio hoje. É sermos, por exemplo, o 13º país do mundo em patentes depositadas no mundo. Hoje nós somos o, sei lá o quê, 0,1%, 0,2% das patentes do mundo. Ao mesmo tempo, somos 2,7% da produção científica mundial. Ou seja, nós temos um potencial fantástico, mas só que a gente não consegue transformar isso em riqueza, ou consegue transformar num percentual muito pequenininho. É isso aqui. As universidades, por si só, elas são um ambiente de inovação potencial. O problema de potencial é que potencial só é isso, né? Potencial. Para isso aí virar realidade, para isso aí virar algo... Deixar de ser um potencial, né? Deixar de ser um potencial, eu tenho que concretizar isso, eu tenho que fazer isso. Então, algumas universidades no país, como algumas das melhores universidades do mundo, estão tentando fazer isso, criando suas incubadoras, suas aceleradoras agora, hoje em dia, criando seus parques científicos e tecnológicos, suas oficinas de transferência de tecnologia, tentando fazer com que o conhecimento gerado, esses 2,7% da produção científica mundial, se transforme em riqueza para o país, né? Numa escala muito maior do que a gente tem hoje. E isso é um jogo de ambiente. Isso é um jogo de ambiente. O que significa ser um jogo de ambiente? Eu gosto muito desse livro, né? Eu sempre indico esse livro aqui. Isso aqui é um livro, eu chamo de literatura de aeroporto, porque no caso eu comprei num aeroporto, de uma conexão que eu perdi lá nos Estados Unidos, eu fui numa livraria daquelas... do aeroporto, lá comprei um livro. Era uma capinha branca, bonitinha, e eu vou ler esse troço aqui. Se chamava Outliers. Agora tem no Brasil, se chama... como é que é? O nome do livro é... Fora de série. Fora de série. Né, desse cara aí, do Gladwell. É maravilhoso o livro. Ele não fala de tecnologia. Ele tenta explicar, ele analisa por que Bill Gates e Steve Jobs surgiram onde surgiram. Por que a Google surgiu no Vale do Silício? Por que os Beatles surgiram em Liverpool? Ele faz outros exemplos com times de futebol americano. E a conclusão do livro, na realidade, é o seguinte: o segredo, os Beatles, foram os Beatles não só porque eles são brilhantes. Está cheio de gente brilhante no mundo. Nós temos gente brilhante aqui também. Mas eles estavam no lugar certo, na hora certa. Eles estavam no ambiente certo, na hora certa, para virarem o que viraram. Aqueles dois caras que fizeram a Google, o cara que fez o Facebook, o Zuckerberg, lá em Harvard e assim por diante, ele não é nada mais brilhante do que muitos dos alunos que nós temos estudando aqui na URGS, na PUC. Muitos. Agora, esses caras estão num ambiente propício a que isso aconteça. É um jogo de ambiente. Não? Esses ambientes no mundo inteiro, quando a gente fala de parques científicos e tecnológicos, isso vale para o Tecnopuc, para o Tecnocinos, para o Parque do Rio, da Federal do Rio de Janeiro, para o Porto Digital, isso vale para o Parque da Unicamp, mas isso vale também para o Parque da Universidade de Pequim, para o Parque da Universidade de Xangai, vale para os
350 parques lá de Bangalore e região na Índia, vale para o parque de Taiwan, vale para os parques que são acadêmicos, vale para os parques que são de governo, vale para os parques que são de cidades. Eles são um jogo que procuram criar um ambiente, uma espécie de mata ciliar entre a universidade, mas ali a universidade pode ser centros de pesquisa, o conhecimento e o mercado. Criam ambientes onde se desenvolve um caldo cultural, um cluster, se desenvolve um cluster onde se dá, então, o desenvolvimento dessas empresas, normalmente de base tecnológica, normalmente que a gente chama hoje em dia de startups, né, ou spin-offs, às vezes a gente chama de spin-off, depende do autor que eu uso, mas agora startup ficou mais na moda, né? Transformando o quê? Conhecimento em riqueza, transformando ciência em negócio, né? E todos esses exemplos. E não adianta me dizer que o Steve Jobs não concluiu a faculdade e nem o Bill Gates. Porque eles são fruto das universidades onde eles estavam e saíram. Porque encontraram um negócio que na cabeça deles era melhor do que concluir a universidade. Mas eles são fruto das universidades onde eles estavam e dos ambientes onde eles se instalaram. Agora, claro, fica bonito dizer, não, eles nem têm faculdade e têm o... mas vai ver lá. Todos eles hoje são honoris causa. São doutores honoris causa das melhores universidades do mundo. Então, estes ambientes, no modelo da tripla hélice, que é o Universidade, Empresa, Governo, do Henry Etzkovitz, eles surgem na interseção dessas três esferas, governo, universidade e empresa. É aí que eles surgem, é aí que eles se desenvolvem, né? O Tecnopuc, o Parque do Rio, o Porto Digital, o Tecnocinos, não existiriam se não fosse a articulação universidade, empresa, governo. A universidade não faria isso sozinha. O governo não faria isso sozinho. E as empresas não fariam isso sozinho. Quando a Stefanini se instala, a Stefanini foi a primeira empresa a se instalar no Tecnopuc, a primeira empresa brasileira a se instalar no Tecnopuc. Ela veio porque uma grande parceira dela, que era a Dell, que foi a primeira a se instalar, veio para o parque, trouxe junto. Por quê? Porque eles queriam, uma lógica de empresa americana, eles queriam replicar aqui no Brasil o que eles têm no exterior, os cluster, ou seja, os parceiros principais juntos, não é perto, é juntos, no mesmo ambiente. Então esse é um desenho bem típico. Eu tenho a incubadora, que vocês não veem, eu tenho a incubadora, depois eu tenho o parque, dentro de um parque científico-tecnológico, dentro de um sistema de inovação, onde eu tenho aceleração, onde eu tenho uma série de mecanismos. Se eu não quiser pegar um exemplo aqui, para não ficar muito tendencioso do que acontece ali na PUC, com a incubadora Rayara e com o Tecnopuc, vamos pegar lá o que acontece no Vale do Silício. A incubadora de Stanford tem 300 empresas, startups lá de alunos. A Plug and Play, que talvez seja a mais badalada aceleradora do Vale do Silício, é a que acelerou a Google, por isso que ela é a mais badalada do Vale do Silício. Para quem conhece aí, a Shazam, o PayPal, um monte de coisa aí que a gente usa, são lá da Plug and Play. O que eles fazem? Eles vão na incubadora lá de Stanford, que tem 300 empresas, startups, vão lá em Berkeley, que tem 200, e tiram uma meia dúzia. E trazem para o ambiente deles ali, para Plug and Play. E aceleram. Acelerar é um jeito simpático de dizer, botam dinheiro e competência gerencial. E de negócio. Não? Me dá mais 3, 4 minutos? 1 minuto? 2 minutos. Bem rapidinho, fazer uma propaganda da Amprotec aqui. A Amprotec é a principal entidade brasileira da área de ambientes de inovação, parques e incubadoras. Só para vocês terem uma ideia geral, dados bem atualizados desse ano, mas é uma propagandinha mesmo. Para vocês terem uma ideia do que está acontecendo no Brasil hoje nessa área. A gente começou tarde, mas está com um vigor muito bom hoje. A Amprotec é a principal entidade nacional nessa área, né? Então, a Amprotec trabalha representa as principais, todos os parques, incubadoras do país, a maior parte das aceleradoras. Para vocês terem uma ideia, hoje nós temos 384 incubadoras registradas no Brasil, com 3.700 incubadas, 16.400 empregos, um faturamento de 260 milhões por ano. Já formamos no sistema brasileiro mais ou menos 2.500 empresas, que são as graduadas, né? Um faturamento dessas graduadas da ordem de 30 bilhões. Parques tecnológicos, né? Nós temos 94 parques hoje, reconhecidos pelo Ministério hoje no país, pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, todos ligados à Amprotec. 28 considerados em operação, citei alguns aqui. Aqui no estado nós temos 3 considerados em operação, que é o Tecnopuc, o Tecnocinos e o Valetec, lá da Fevale, ali em Novo Hamburgo, em Campo Bom, né?
60 em projeto e em implantação aqui no estado. Aliás, eu até diria que nós temos 4, porque essa semana foi inaugurado o Parque de Passo Fundo. Então nós temos mais o Parque de Passo Fundo. Temos 60 em implantação no país. Nós temos mais ou menos 1.000 empresas instaladas. Só no Tecnopuc aqui tem 118 empresas instaladas, para vocês terem uma ideia. Temos 32 mil empregos dentro dos parques tecnológicos, dentro dos 28 parques em operação hoje no Brasil. O Tecnopuc tem 6 mil empregos, mais ou menos, 5.900. Então, isso é para vocês terem uma ideia do crescimento porque essa área no Brasil é muito recente, né? Nós somos muito tardios nisso. A parte azul é o crescimento das incubadoras, amarelinha embaixo, dos parques. Nós temos agora os fenômenos das aceleradoras, em função de alguns incentivos do governo. Nesses últimos 2 anos elas estão pipocando, né, no país e aqui no estado. Né. Para você ter uma ideia do investimento público, a grandeza do investimento público, entre 2002 e 2012, o governo federal, especificamente o MCT, aplicou 334 milhões, 335 milhões na criação de infraestrutura de parques nesses 10 anos. 2002 foi o primeiro edital de parque científico e tecnológico no país. Né? Só neste ano, o edital que já saiu há 2 meses atrás, só neste ano foram liberados 658 milhões do edital. Um desses editais de 90 milhões teve uma demanda bruta de 550 milhões. Só para ter uma ideia do vigor desse movimento. É dentro desses lugares que saem as startups. São os ambientes de inovação. Não? Então, aqui é o que eu já falei antes. Não? Aqui é a nossa visão enquanto Amprotec. Né? Eu sou vice-presidente dessa entidade lá de Brasília. Né? A questão das incubadoras e parques no nosso país, o potencial que tem de desenvolvimento disso. Não? Então é isso, né? É uma ideia realmente de transformação, é uma ideia de radicalmente transformar. Para concluir, então o que a gente está falando aqui é sobre mudança, né? Sobre inovação e empreendedorismo, né? É um processo de transformação, não só de uma instituição, não só de uma empresa, mas de um país, de uma sociedade, de um modelo de desenvolvimento, de um mix de desenvolvimento. Para encerrar, eu sempre gosto de usar esse slide aí, quem já assistiu, a Helenice já assistiu umas 4, 5 vezes, como esse é um processo de mudança, eu gosto muito de usar esse exemplo de Ortega y Gasset, um grande pensador e escritor da área de educação do século passado, início do século XX. Ele tem uma frase que é maravilhosa, que ele diz assim: o grande desafio da mudança de uma universidade para sair da visão aquela tradicional da Torre de Marfim, o maior desafio da universidade é que mudar uma universidade, trazer uma universidade para a economia do conhecimento, para o tempo moderno, é um desafio equivalente a mudar um cemitério de lugar. Né? Te lembra, Berenice? Por quê? Porque nos 2 casos, tanto no cemitério como nas nossas universidades, os residentes não costumam ajudar na mudança. Né? Eles tendem a ficar aonde estão. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Aldi. Professor Aldi. O professor Aldir trabalhou o ambiente da inovação. Agora, nesse momento, nós vamos passar a palavra para o Alex, que vai trabalhar a prática da inovação. Não sei se eu estou dizendo certo ou errado, mas, de qualquer maneira, eu acho que é esse o sentido que a gente quer dar, né? Do ambiente para a prática. Por favor. Bom dia, esse aqui é meu cronômetro. Muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado ao Walter, ao conselheiro Walter, à organização do evento. Vocês podiam estar fazendo coisa mais interessante sábado de manhã do que me assistindo, então agradeço muito a presença e a atenção de cada um de vocês. Meu nome é Alex. Tem 2 logos aí nessa tela que vocês estão enxergando. Um deles é de uma empresa chamada Stefanini. A Stefanini é muito conhecida no setor de tecnologia, bem menos em outras áreas, mas ela é uma das maiores empresas do Brasil, a maior empresa de tecnologia do Brasil, uma empresa brasileira fundada há 26 anos atrás, que hoje tem 45 escritórios no Brasil, 32 no exterior, é uma das 3 empresas mais internacionalizadas do Brasil, junto com a Gerdau e a JBS, 17 mil funcionários, e um faturamento de 2 bilhões de reais ano passado, um pouquinho mais esse ano. O outro logo ali do lado é de uma empresa chamada UP. A empresa chamada UP é a empresa de inovação do grupo.
Ela foi fundada por um caipira de Campo Grande que, quando terminou a universidade, foi para a Inglaterra para tentar trabalhar com tecnologia. Campo Grande não era um lugar muito bom para trabalhar com tecnologia. Adoro minha terra, mas lá é muito bom para ser engenheiro agrônomo, coisa do gênero. E a UP foi comprada pela Stefanini pouquinho mais de um ano atrás. A UP e o caipira sou eu, com o objetivo de fazer com que essa organização muito grande pensasse como uma startup, agisse de maneira mais ágil, agisse de maneira mais rápida e passasse a criar produtos, ofertas e serviços compatíveis com essa vontade que a gente tem nesse país de nos tornar protagonistas em tecnologia e não apenas seguir o que é feito no exterior. É um pouco dessa experiência que eu vou contar para vocês. Como é que você passa de uma empresa de 30 e poucas pessoas, em que tudo é decidido muito rapidamente em algumas horas, para tentar mover uma organização desse tamanho todo, em que tudo é muito difícil. E aí, já pegando um gancho do professor Aldi, e é importante dizer que o professor Aldi comanda o mais importante e efetivo parque tecnológico do Brasil, e ele não falou isso, e eu não vi nenhuma foto do Tecnopuc. Nós temos escritório no Tecnopuc, eu tenho uma admiração enorme pelo trabalho que eles fizeram lá. Mas então, continuando o gancho dele, o meu chefe me falou uma vez, parafraseando o Bill Clinton, aliás, exatamente, Bill Clinton, presidente americano, que às vezes eu me sinto como presidente de um cemitério. Não importa o quanto eu peço ou fale, nada embaixo de mim se mexe. E quando a gente entrou nessa organização gigantesca, foi a sensação que a gente teve. Então, durante vários meses, a gente estava completamente paralisado, porque assim, nós queríamos fazer e não conseguíamos fazer. Os recursos estavam lá, mas nós não conseguíamos falar com as pessoas. Era tudo muito complicado. E aí eles falaram, bom, agora você é diretor de inovação desse grupo e você tem que fazer com que a gente comece pesquisa e inovação. Falei, legal. Quais os recursos que a gente tem, como é que isso está organizado, como é que está estruturado? E a resposta sempre era, tem nada. Eu falei, mas nada, faz aí, vê o que você vai fazer. E aí você tem que fazer com que isso se torne prioridade. A gente levou vários meses para conseguir convencer essa organização que esse treco de pesquisa e inovação não é uma insanidade, não é coisa de um bando de gente maluca que se veste diferente, né? Porque nós somos os únicos que não usam terno e gravata na Stefanini. De que se a gente investir nisso, nós vamos gerar valor real. Então vamos contar algumas experiências. Eu não vou falar muito para vocês de techniquez, eu não vou falar de sistemas de computador, eu não vou falar de nada disso. Eu vou tentar mostrar para vocês um pouco como a gente pensa, como é que a gente quer empurrar essa empresa para frente, como é que a gente quer empurrar a pesquisa, tecnologia e inovação à frente no Brasil, contar algumas histórias, e eu espero que a gente consiga criar na cabeça de vocês, administradores, e que também são essenciais para o futuro dessa nação. Eu só quero criar algumas centelhas. Se a gente conseguir criar algumas centelhas nessa meia hora, o meu trabalho foi feito. Esse aí é meu gato. Ele se chama Munhoz. Vocês estão vendo que o Munhoz, ele é um gato divertido. Ele é um gato que pensa que é um cachorro. E ele adora brincar. A brincadeira favorita do Munhoz é se esconder. Então ele acha que ele vai se esconder, aí você vai passar, ele vai te dar um susto e ele vai ser o gato mais esperto do mundo. O problema do Munhoz é que ele tem um problema de lógica, que vocês estão percebendo nessa foto aí. Ele não entende o conceito de invisibilidade. Então ele acha que está escondido, mas na verdade ele nunca está. Essa coisa de que nós não conseguimos ver ele depois que ele teve tanto trabalho para se esconder dentro de uma sacola, é complicada para ele de compreender. Mas aí vocês vão pensar, bom, o Munhoz é um gato, e gatos realmente têm problemas de lógica. Nós que somos seres humanos, não, nós somos muito racionais e nós entendemos lógica perfeitamente. O que vocês veem aí, essa sigla engraçada, significa What you see is all there is. Isso foi criado por um psicólogo israelense chamado Daniel Kahneman. O Daniel Kahneman tem um livro sensacional chamado Rápido e Devagar, Thinking Fast and Slow em inglês, acho que chama Rápido e Devagar em português, em que ele explica as deficiências da nossa lógica de pensamento. E ele diz, por mais que nós, seres humanos, pensemos que a gente pensa de maneira racional, nós somos absolutamente irracionais na maneira como a gente raciocina. Na verdade, primeiro a gente decide o que quer fazer e depois tenta fazer uma construção lógica para seguir a decisão que a gente tomou. O Daniel Kahneman é tão importante
que ele é o único psicólogo que já ganhou um prêmio Nobel de Economia. E o Daniel Kahneman ganhou um prêmio Nobel de Economia exatamente explicando que os seres que ele chama de écons, isto é, os seres descritos nos livros de economia e que pensam de maneira racional e que, portanto, constroem uma sociedade racional, não existem. Ele diz, as pessoas que constroem a sociedade somos nós, emocionais, passionais, malucos, instáveis. E aí ele começou a criar modelos matemáticos e econômicos que refletem esta diferença de visão entre o que os livros acadêmicos diziam e o que o mundo real diz. Mas essa sigla especificamente, what you see is what there is all there is, significa basicamente o seguinte, ele diz que nós, como seres humanos, a gente tende a crescer num determinado modelo de pensamento, nossa religião, nossa família, onde nós vivemos, os nossos amigos, e a gente tem dificuldade de sair desse modelo. Então, quando nós somos pequenos, nós somos flexíveis e aprendemos a ver o mundo de maneira ampla, porque os nossos cérebros ainda não foram tomados por essa amarra. Mas depois que a gente cresce, a gente passa a ver o mundo de maneira muito limitada. E quando a gente quer criar inovação, a gente precisa ver o mundo de maneira diferente. A gente precisa ver o mundo de maneira criativa. A gente precisa estar em um lugar e enxergar diferente do que todas as pessoas estão enxergando. Eu tenho um amigo que deu uma definição brilhante de uma grande ideia que ele teve, que de fato funcionou muito bem depois. Ele falou, cara, a gente estava naquela conferência, éramos aí umas 3.000 pessoas, 2.999 pessoas viram uma coisa, eu vi outra completamente diferente. Isso é criatividade. E aí, a gente tem essa frase aqui de um autor que eu adoro, o James Michener. Ele era um romancista já falecido, e o James Michener ele escrevia grandes livros sobre outras culturas. Ele escreveu muito sobre a Ásia, ele escreveu muito sobre a Europa, ele era um americano, ele escreveu muito sobre história, e o James Michener falava exatamente isso, que a gente tem que se abrir para as possibilidades novas, a gente tem que enxergar o mundo diferente, a gente tem que aceitar as pessoas, as culturas e as visões como elas são, porque isso nos enriquece. Vou passar tudo rapidinho hoje. E aí, para mim, a maneira mais simples de fazer isso é voltar ao que nós éramos quando éramos pequenos. Quem aqui tem filho? Levanta a mão, por favor. Bastante gente, ótimo. Eu tenho filhos, adoro. Então vocês vão entender bem o que eu estou falando. Quando uma criança começa a crescer, você cresce junto com ela. Você fica fascinado como ela fica quando ela começa a descobrir as cores, a primeira vez que ela toca na água, que ela vai numa piscina, que ela vai na praia, que ela vai num lago, quando ela começa a andar de bicicleta, quando ela começa a falar, quando ela entende por que um objeto é diferente do outro, quando ela começa a trocar experiências conosco. Esta criança, ela está pronta para enxergar tudo que o mundo dá. Aí, ao longo do tempo, nós adultos, a gente vai cristalizando a nossa visão. Então nós passamos a saber tudo, nós passamos a entender tudo, o mundo tem que ser da maneira como a gente acha que ele é. A nossa ideologia política é a certa, a nossa ideologia religiosa é a certa, o nosso time de futebol não tem nenhuma dúvida de que ele é melhor do que todos os outros do mundo, e ao fazer isso, nós vamos ficando menores, nós vamos entendendo um pouco mais da riqueza fascinante que o mundo nos oferece a cada dia. Eu gosto de fazer um exercício de me encantar por coisas novas, por livros novos, por músicas novas, por pessoas novas. Eu acho que não existe nada mais fascinante, por exemplo, do que escutar uma música que você nunca ouviu antes e se apaixonar por ela. Eu não sei se vocês repararam, mas de maneira geral, pessoas de 40, 45 anos, elas não ouvem mais músicas novas, elas escutam as mesmas músicas que elas ouviam aos 20. Elas param lá. Elas param de querer evoluir, elas param de querer descobrir. E se a gente quiser criar, se a gente quiser ser inovador dentro das nossas empresas, a gente tem que continuar se desafiando, mas nós vamos repetir versões dessa mesma coisa várias vezes. Quando você cria uma startup, e hoje eu trabalho numa empresa muito grande, mas eu comecei minha empresa com um funcionário, uma mesa emprestada, uma cadeira velha e um computador de segunda mão. Você só faz isso porque você acredita.
Você só faz isso porque você está apaixonado. E esta paixão tem que continuar junto com você ao longo do caminho. Ela tem que ser refletida no seu segundo funcionário, no seu quinto, no seu 10º. E hoje a minha função é fazer com que essa paixão se reflita em 17 mil funcionários. E é isso que eu faço com enorme prazer. Quer dizer, eu viajo por todos esses escritórios falando para as pessoas, olha, a gente consegue também, sendo grandão e pesadão, criar coisas novas, criar ideias novas. A gente tem criado algumas coisas fascinantes e são várias pessoas envolvidas no processo. Somos nós envolvidos no processo. Mas para fazer isso a gente precisa saber a direção que a gente quer seguir. Nós não conseguimos, nenhum de nós, fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Eu digo que existe uma ferramenta hoje criminosa, que é esse tal de smartphone aí que a gente carrega. Eu tenho uma tirinha do Dilbert que eu adoro. Para quem não conhece, o Dilbert é uma tirinha que reflete o dia a dia no escritório, e tem um cachorrinho que se chama Dogberto, que ele é um funcionário típico de um escritório. E aí tem uma tirinha do Dogberto, são só 3 quadrinhos. O primeiro quadrinho tem o Dogberto falando, ele digitando no computador, né? Aí vem o segundo quadrinho, o Dogberto digitando num computador. Aí vem o terceiro quadrinho e ele fala assim, meu Deus, como é que as pessoas fingiam que trabalhavam antes da invenção do computador, né? Mas hoje é muito pior, porque a gente tem smartphone. Então o smartphone ele tem uma característica incrível, que é assim, você consegue passar o seu dia inteiro olhando para a tela daquela coisa e não fazer absolutamente nada. Você consegue ficar conferindo seus e-mails de várias contas, entrando em blogs, vendo notícias, atualizando o seu post no Facebook e não fazer nada. Quando as pessoas perguntam para mim, e obviamente o professor Aldir entende muito mais disso que eu, mas eu também participo de algumas conferências de educação que eu gosto muito, perguntam para mim, como é que você usaria, né? Diretor de inovação, como é que você usaria computador em sala de aula de ensino básico? Para que você acha que ele serve? Quadro eletrônico, lousa eletrônica, notebook, tablet? Não serve para nada. Eu, por mim, não teria nada disso em sala de aula nenhuma. Crianças precisam aprender a ler, escrever, fazer conta e pensar. Computador se aprende a mexer em 2 minutos. Vocês querem ver uma outra coisa? Eu sempre tenho um monte de avós e tios e pais orgulhosos que chegam para mim e falam assim, nossa, meu filho é tão mais inteligente que eu, porque ele sabe mexer no tablet com 2 anos, é uma gracinha. Eu falo, olha, tenho certeza que o seu filho e o seu neto são brilhantes, muito inteligentes, são mesmo. Adoraria conhecê-los, inclusive, mas assim, o tablet é feito para que crianças de 2 anos saibam mexer com eles. No tempo que a gente começou a mexer com computadores, a gente tinha que digitar uns trecos numa tela de fósforo verde, que era uma coisa horrível. Então, assim, dê livros para ele, que é mais importante do que ele jogar Diamond Dash no tablet. Ainda é muito mais importante. Faça isso. Então, defina o que é essencial na sua vida, na sua empresa. Você só tem tempo para fazer algumas coisas bem. Se você tentar fazer coisas demais, você vai acabar dividindo sua atenção, e aí o seu nível de eficiência vai diminuir. Eu adoro isso aí. Tem um livro americano chamado Still Like an Artist, Roube como um artista. Eu troquei roube para emprestar, porque essa palestra eu fui fazer uma vez no Tribunal de Justiça, até o pícolo do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul está ali, e eu falei, se eu escrever roube, se eu falar roube tudo que puder no Tribunal de Justiça, eu vou sair preso, né? Então eu troquei para empréstimo, mas o sentido é o mesmo, é assim, ó. Não tenha vergonha de copiar coisas que você acha boas. Logos, ideias, nomes, empresas, ações, iniciativas, modelos, porque ao copiar o suficiente de gente boa o suficiente, você vai acabar criando o seu próprio modelo. O professor Aldir falou de Beatles, eu vou falar de Beatles também. Sir Paul McCartney, ele falou que os Beatles começaram com uma banda cover. E aí eles imitavam Chuck Berry, Elvis Presley e tal. Eles só começaram a criar aquelas musiquinhas deles, Help, aquelas coisas maravilhosas todas, porque havia uma outra banda muito popular em Liverpool. Eles eram a segunda banda mais popular de Liverpool. E eles tocavam as mesmas coisas nas mesmas festinhas. Ele falou, bom, para mim me destacar da outra banda, eu preciso ter minha própria música. Porque se eu tiver minha própria música, a outra banda não vai poder copiar a minha música.
Então empreste tudo que puder. Tem vários outros exemplos de pessoas que criaram coisas maravilhosas a partir de modelos que eles aprenderam em outros lugares. Os 2 Os da UP, por exemplo, vou dizer para vocês de onde eu roubei vergonhosamente, é que assim, quando eu criei a UP, né, tinha uma empresa muito famosa chamada Yahoo, que era o maior buscador do mundo, e outra em ascensão naquela época, que era o Google. Os dois tinham 2 Os. Eu falei, pô, as duas têm 2 Os, eu quero ter também. O resto não importa, o UP não significa nada. Deu certo, Marco Stefanini me comprou, estou aqui, estou feliz. Também é importante que vocês entendam que o mundo é um lugar complexo. A gente tende a simplificar o mundo. E isso é uma coisa que a gente deve tentar parar de fazer. Quando eu estava falando que assim, a gente simplifica o mundo baseado na nossa visão dele. A gente coloca o mundo na nossa própria caixa. A gente acha que as nossas respostas são mais importantes que as perguntas que a gente faz. Mas não são. Pessoas realmente inteligentes são as pessoas que perguntam muito, não as que sabem muito. Para as pessoas que estão fotografando a palestra, eu fico muito honrado e muito feliz, mas eu vou deixar vocês roubarem ela inteira de mim. Ela está online depois, vocês pegam o endereço e podem baixar, mudar, fazer a versão de vocês, não tem problema nenhum. Eu adoro essa frase do Pedro Malan. Na verdade, ela é um pouquinho mais longa. Ela fala, para todo problema complexo existe uma solução simples, errada e que depende de vontade política. Mas eu tirei o componente político da frase do Pedro Malan, porque para mim ela está muito bem assim. Então a gente precisa entender e a gente precisa valorizar a complexidade do mundo que a gente vive. Ele mais simples é menos divertido. Quando a gente trabalha com tecnologia, a gente só trabalha com uma coisa, efetivamente, a gente trabalha com gente. Então, esqueçam os computadores modernos, os notebooks, esqueçam as grandes estruturas. Nós trabalhamos com pessoas, com as ideias e com as motivações dessas pessoas. E para mim e para nós, e essa frase é de uma autora americana que falava, um livro chamado Como Matar um Roxinol, que falava da vida de uma família durante o movimento dos direitos civis americanos nos anos 60. E essa frase reflete isso, quer dizer, não existem pessoas brancas, pretas, amarelas, do norte, do sul, do oeste, do leste, evangélica, protestante, etc. Existe gente. E se a gente aprender a escutar as pessoas pelo que elas são, e a maneira como elas veem o mundo, a nossa própria visão vai ser enriquecida. Eu adoro entender o que as pessoas estão pensando e por que estão pensando. Eu adoro estar errado. E, aliás, na UP, eu criei uma equipe que é muito mais inteligente do que eu próprio. A minha equipe é tão mais inteligente do que eu, que várias vezes aconteceu de eu sair da sala em reuniões, porque chegou um momento quando eles estavam discutindo, por exemplo, processamento de linguagem natural, assunto sobre o qual eu não entendo absolutamente nada, que eles começavam a simplificar a discussão para mim entender. Aí eu falei, olha só, vocês estão simplificando a discussão para mim entender, eu vou sair, vocês continuam, depois vocês fazem um resumo simplicinho para mim, porque daí eu consigo pegar o jeito. Então a gente precisa valorizar pessoas. E se a gente precisa valorizar pessoas, a gente tem que trabalhar em equipe. Existe uma visão brasileira, eu digo que é uma visão futebolística no Brasil, eu já vou apresentar 2 visões futebolísticas para vocês. A primeira é, para mim está certo, você tem que estar errado. Para o meu time ganhar, o seu time precisa perder. Como é que vocês veem isso? Abre lá, pega qualquer notícia e abre a área de comentários do New York Times e do Estadão, ou do Zero Hora no Rio Grande do Sul, ou do maior jornal da sua cidade. Vocês vão ver que na área de comentários do New York Times, as pessoas vão lá, colocam a opinião delas, depois vem uma outra pessoa, coloca outra opinião e o debate segue fluido. No Brasil, não tem nenhum debate que não vire um debate ideológico em que aparecem 10 palavrões a partir da 5º ou 6º comentário. Você é um burro, você é ignorante, você não sabe nada. Nós não sabemos debater, nós temos que vencer o outro. E aí um outro problema dessa visão futebolística para mim é a visão do gênio solitário, que vem lá do Pelé. Hoje tem o Neymar, é o cara que mata a bola no peito sozinho, dribla a defesa adversária, carregou o time nas costas, fez tudo sozinho, é o gênio da bola. Ou o cara que pega o violãozinho dele lá no interior de Goiás e vira um super sucesso da música, ele é um gênio, ele é demais, ele fez tudo sozinho. Nós não fazemos nada sozinhos. Nós não fazemos nada sozinhos. Nós somos tão bons quanto o cara que está ao nosso lado. Nós somos tão bons quanto o cara que está com o ombro junto com a gente, trabalhando no mesmo lugar. Tem uma frase do exército americano que eu gosto muito, que diz que cada um de nós está a uma bala de distância
da nossa próxima posição importante. Isso se refere a uma batalha. Então, numa batalha, você tem lá o tenente-coronel, você tem o major, você tem o capitão, você tem o sargento, devo ter esquecido alguém, o tenente e tal. Qualquer um desses pode levar uma bala a qualquer momento, qualquer um desses pode cair, ele pode ir para o hospital, ele pode morrer. E aí o cara logo abaixo na escala vai ter que assumir, vai ter que fazer o papel daquele cara. Nós construímos as nossas empresas e nós construímos as nossas iniciativas de maneira que o próximo na fila saiba tudo que eu sei. Na maneira que o próximo da fila, se puder, vai ser melhor do que eu, porque ele vai assumir o meu lugar depois. Nós fazemos tudo juntos. Aliás, nas nossas empresas nós não temos salas, nós não temos divisórias, não temos nada. A gente trabalha em mesões, todo mundo, a maioria das startups são assim. O Marco Stefanini, com seus 17 mil funcionários, ele foi ter uma sala agora e protestou enormemente. A arquiteta teve que convencer ele que ele tinha que ter uma sala, ele achava que não devia, que ele devia sentar com as outras pessoas. Eu tenho algumas avaliações rápidas do mundo, que são assim. Como é que eu avalio a qualidade da administração de uma cidade? Eu entro na cidade e olho para o asfalto da rua principal. Se o asfalto da rua que eu entrei é bom, de maneira geral a administração é boa. Se o asfalto é ruim, de maneira geral a administração é ruim. Como é que eu avalio a qualidade de uma empresa no momento que eu piso nela? Eu vejo se as pessoas estão dando risada. Se as pessoas estão rindo quando convivem umas com as outras, aquela empresa, aquela instituição, aquela iniciativa está funcionando. Se as pessoas vão para lá como se aquilo fosse um sofrimento, é doloroso para elas chegar às 8 e elas vão chegar às 8:30, e é terrivelmente doloroso para elas ficar depois das 5 ou 6, aquilo não está funcionando. Então essa é uma maneira simples de ver. Nós tivemos fases melhores e piores na UP. A maneira como eu media isso era como a gente ria. Hoje a gente ri muito, e hoje a gente ri muito porque nós estamos trabalhando nas coisas pelas quais nós somos apaixonados. Se vocês conseguirem manter na sua empresa, na sua instituição, na sua organização, as pessoas rindo umas com as outras, você está no caminho certo. Tem muitos outros elementos que a gente conhece, mas esse é uma maneira simplificada de entender o mundo. Também tem essa coisa de química, né? E é exatamente isso. É interessante como em grupos, ou em pesquisas, ou em iniciativas quaisquer que sejam, a mudança de pequenos elementos pode alterar completamente a dinâmica do que está acontecendo. H2O é água, a gente bebe e faz o mundo andar. H2O2 é ácido clorídrico, se você enfiar a sua mão lá, ela derrete. É só um elemento, e é interessante ver como isso acontece na vida real. Algumas vezes vocês têm grupos, ou nós temos grupos que por alguma razão não funcionam. Se você mudar alguma coisa pequena, falar com as pessoas, fizer elas entenderem o caminho, trouxer um elemento novo, trouxer uma pessoa nova, tirar uma pessoa que está atrapalhando o grupo, o que antes não funcionava passa a funcionar. Então, se a gente olhar com atenção para isso, a gente consegue, sem fazer grandes alterações, sem fazer grandes mudanças, fazer com que tudo ande de maneira melhor. Eu ainda tenho 7 minutos, vai dar tempo, estou feliz. Esteja preparado sempre. Como é que a UP foi comprada pela Stefanini? Essa é uma história engraçada. Então, você tem lá a maior empresa do Brasil e uma empresa que não era nada, era uma empresa muito pequenininha mesmo. A gente foi convidado para um evento importante que se chama CIAB. O CIAB é o maior evento de tecnologia bancária no Brasil. Eu fiquei muito honrado com o convite e me preparei para essa palestra do CIAB em particular durante 3 meses. Então, assim, vocês acham que eu falo bem? Eu falo bem mal, mas é que eu treino bastante. Mas essa do CIAB em particular, a gente treinou muito. A gente escreveu, a gente reescreveu, a gente refez, a gente fez ensaio, a gente filmou, porque eu sabia que aquela era a grande chance que a gente estava esperando. E eu não esperava que a empresa fosse comprada, eu nunca imaginei que isso fosse acontecer, eu imaginei que talvez o Bradesco me recebesse, porque eu estava tentando falar com eles há meses e eles não falam com empresas desse tamanho. Aí quando a gente chegou lá, alguém da Stefanini viu a palestra, não foi o Marco, mas alguém viu e contou para ele. E no tal do jantar do CIAB, em que estavam todas as pessoas importantes e alguém desimportante, que era eu, mas como eu tinha feito a palestra, eles me convidaram, eu acabei sentando numa mesa do lado do Marco. Ele chegou para mim e falou, você que é o Alex? Eu falei, sou sim, senhor, seu Marco, prazer em conhecê-lo. E aí ele falou, gostei, falaram bem da tua palestra, me diga uma coisa, quantos funcionários tem a sua empresa? Aí eu menti, eu confesso que eu menti. Tinha 30, eu falei que tinha 50, né?
Aí ele perguntou, qual é o seu faturamento? Era dar 1,5 milhão, eu falei 3, né? A lucratividade eu não falei, porque ele não ia gostar. Aí, eu vou conversar de 3 minutos e meio, ele falou assim, pô, legal, vou comprar a tua empresa. Eu falei, nossa, seu Marco, Depois, saindo da palestra, eu falei, ele estava bebendo, né? Eu falei, não, seu Marco não bebe, né? Aí ele me deu o cartão dele, eu fiquei muito honrado, coloquei do lado da minha mesa, ele falou que ia me ligar, eu falei, se ele não me ligar em 10 dias, eu mando um e-mail. Aí, se ele não me responder, ele estava bêbado mesmo, mas eu ganhei um cartão. Aí, isso numa sexta-feira, segunda foi quando eu tive esse pensamento brilhante. Na terça-feira, liga a secretária dele, que chama Kátia, né? Falou, Alex, o seu Marco quer falar com você na quinta-feira de manhã, você pode? Falei, amor, se eu não podia antes, agora eu posso. Você pode ter absoluta certeza que eu vou estar aí. Aí eu estava lá, o Marco acabou me comprando, eu levei uma surra monumental dele na negociação, mas isso é uma outra história, por isso aí você aprende porque que ele é ele, né? Mas enfim, acabei sendo comprado, estou muito feliz. E aí o negócio foi muito rápido, né? E aí depois eu fui perguntar para alguém, ele decide tudo rápido, ele é ágil pra caramba, né? Aí o cara falou assim, não, é que negócio pequeno ele resolve rápido mesmo. Então, é tudo uma questão, mas assim, esteja preparado. A gente nunca sabe quando a sua grande chance vai aparecer, ela aparece. E aí o grande filósofo contemporâneo, Mike Tyson, ele tem essa frase aí que eu adoro. Mesmo você estando preparado, a vida vai te dar algumas pancadas. Ela vai. Você acha que está tudo sob controle, você acha que você planejou tudo, você acha que você fez tudo certo, todos os cronogramas, todas as planilhas de Excel, no nosso caso, todos os projects foram perfeitamente avaliados. Tem um livro de um autor chamado Nicholas Taleb, a gente vai falar dele daqui a pouco, chamado O Cisne Negro, que tem nada a ver com o filme. E o que o Nicholas Taleb fala é exatamente isso. Nós não somos capazes de avaliar todas as variáveis de um problema. O cérebro humano consegue avaliar 3 ou 4 variáveis só. O mundo é muito mais complicado que isso. Então ele fala que a gente tem que estar preparado para tudo que vier. E a gente vai chegar nisso daqui a pouco. Mas assim, que a gente vai levar pancada, vai. E já que a gente vai levar pancada, a gente tem que entender que a gente também vai errar. Nós vamos tomar más decisões. Más decisões não são ruins, são uma maneira de aprender. Vou contar uma história para vocês só de um produto que a gente está desenvolvendo. A gente trabalhou durante vários anos nesse negócio de processamento de linguagem, que significa basicamente que você fala com o computador e ele entende e ele consegue transcrever o que você falou. A gente trabalhava nisso por hobby, porque a gente honestamente achava que isso não servia para nada. Até que numa reunião com juízes, aquela mesmo que eu não disse que eu ia roubar, senão talvez eu não estivesse fazendo nada com eles hoje, um juiz me disse que esse treco era muito útil para tribunal. Eu falei, tudo bem, mas todo mundo tem isso aqui, deve ter um monte desses no mercado. Ele falou, não, ninguém tem isso em português. Eu falei, sério? A gente tem. Aí a gente foi lá e mostrou, e hoje a gente tem uma série de iniciativas com o judiciário brasileiro de trocar taquígrafos, escrivões e salas de audiência por esse sistema de transcrição de voz. E ele evolui mais ainda, quer dizer, hoje você consegue falar com ele e ele vai te responder. Então a gente colocou um núcleo de inteligência artificial nele, hoje você consegue dialogar com ele quase como se ele fosse um atendente virtual, e é exatamente isso que a gente está criando, atendentes virtuais para substituir pessoas com preguiça e sono em central telefônica. Mas a gente fez isso errando bastante, tá? Não tem como não errar. A única coisa que a gente diz em startup é o seguinte: se você tiver que errar, erra rápido. Não decidir é muito ruim. Decidir e errar não é ruim, porque você aprende e toma uma outra direção. Mas não adianta ficar enrolando, porque o mundo não vai decidir por você. Se decidir por você, é o soco do Mike Tyson. Não vai ser legal, não. Então é melhor que você decida. 2 minutos, vamos lá. Então isso aqui a gente pula. 2 minutos, faltam 2 slides. Finalmente, dê o melhor de você todos os dias, em todas as ocasiões. Nós somos tão bons quanto a última coisa que nós fizemos. Nós temos que fazer o melhor, nós, nossas equipes, nossas iniciativas, nossa energia, a cada dia quando a gente sai da cama. Este é o dia mais importante. Não tem nada que a gente possa fazer a respeito de ontem, amanhã ainda não chegou, quando chegar vai ser diferente do que a gente está planejando. Hoje a gente controla. Então, a gente faz o melhor, a gente busca excelência a cada dia, e aí os resultados vão começar a aparecer e se acumular. Vou terminar voltando ao começo com Steve Jobs,
Para quem não viu esse discurso de commencement, que na verdade commencement é um falso cognato, commencement é encerramento de um curso de Stanford, isso está no Google, é só procurar lá, Steve Jobs Stanford, tem com legenda, tudo, mas o que o Steve Jobs dizia é isso que eu comecei falando para vocês. Permaneça querendo buscar o novo, permaneça ingênuo como uma criança ao tentar entender o mundo e o número infinito de possibilidades que o mundo traz para você. Era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Vocês têm aí meu e-mail, blog, telefone, o que vocês quiserem para me contatar. Eu estou sempre à disposição. Agradeço mais uma vez o tempo de cada um de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, Alex. Essa conferência dupla, de fato, o tempo ficou muito curto. Precisaríamos de uma manhã inteira para explorar melhor esses dois ilustres conferencistas. Entretanto, nós temos que cumprir o tempo. Eu tenho perguntas e vou tentar colocá-las. E vou descontar o tempo do coffee break de vocês. Sempre tem quem paga. Então, nós vamos fazer um coffee break menor. Mas eu não posso deixar de fazer as perguntas que foram enviadas. Professor Jorge, por tudo que foi dito em termos numéricos com relação aos programas de internacionalização da educação e dos investimentos nos parques tecnológicos, é possível afirmar que o governo finalmente está investindo mais em educação? Bom, quem é que perguntou isso? O Jorge Augusto Bastos. Bom, o Jorge Bastos. Eu diria assim, usando uma abordagem bem racional, bem simples, sim. A resposta a essa pergunta, que é dicotômica, é sim. Né? O volume de investimento em educação nos últimos anos não tem precedente nenhum anterior. Seja em termos das universidades federais com o programa Reúne, seja em termos dos investimentos dos editais, aquele quadro que eu mostrei dos fundos setoriais é uma curva assim quase que exponencial, isso aí se reflete nos editais. Na área de inovação e empreendedorismo, aqueles números que eu mostrei falam por si só. É claro que sempre tem a discussão do se a gente está investindo bem. Agora que a gente está investindo mais, tenho a menor dúvida. Não? Obrigado. Professor Alt, considerando o distanciamento dos elementos da tríplice hélice, principalmente universidade e empresa, no Brasil, como você acredita que podemos mudar essa realidade e extrair resultados do investimento realizado nas pesquisas acadêmicas? Da Carla Pinheiro. Bom, Carla, eu acho que esse é um processo em desenvolvimento hoje no Brasil. Nosso grande problema é nós somos tardios nesse processo, né? O mundo inteiro começou isso na década de 50, década de 70, década de 80, década de 90. Nós começamos isso há 10 anos atrás. Né? Os 3 principais parques tecnológicos do Brasil fizeram 10 anos no mês de agosto e setembro. Tecnopuc, Porto Digital e Parque do Rio. Os 3 juntos fizeram 10 anos nesse período. A gente é extremamente tardio. O que a gente precisaria é de uma aceleração desse processo. Um pequeno probleminha na área de educação é que só ter dinheiro e vontade política não resolve. Educação é um processo de acumulação, é um processo de acumulação de conhecimento, é um processo que requer tempo para as coisas maturarem e serem incorporadas. Né? Então, o nosso dilema hoje é a questão da velocidade, de recuperarmos esse tempo perdido por sermos tão tardios. A maior parte das nossas universidades, ou muitas universidades ainda hoje, estão formando profissionais para fazer concurso público e atuar em empresas de grande porte. Nem tem discurso para startup, empreendedorismo e coisas do gênero. Nem tem uma incubadora, quanto mais um parque tecnológico. Professor Jorge, como graduada em administração, percebo que as universidades estão muito ultrapassadas. A formação básica é muito precária e não acompanha as inovações. Muitas delas, vou ser obrigado a virar, formam administradores sem, ao menos, os alunos passarem por experiências práticas em empresas júnior, por exemplo. Há perspectiva de mudanças no ensino de administração?
existe investimento para incubadoras na graduação no sentido de inovação e prática? Quem encaminha essa pergunta é Roselene Finato. Bom, Roselene, a gente tem um dilema na educação brasileira que é bastante complicado, né? Se a gente for olhar, hoje 3 cursos de um leque de uns 200 cursos de graduação concentram mais de 45% de todos os 7 milhões de alunos matriculados em educação superior no Brasil. É o de vocês, administração, o de direito e de pedagogia. Se a gente pegar todas as áreas, desde a medicina até a teologia, passando por tudo que tem no meio do caminho, só 3 cursos concentram quase metade dos 7 milhões de estudantes no Brasil. Não preciso nem dizer que tem uma coisa errada, né? Tem alguma coisa mal distribuída aí nesse negócio, né? Não dá para desenvolver o país desse jeito, né? Só com 3 áreas. E uma delas é direito, né? Às vezes eu tenho dúvidas do quanto isso contribui para o desenvolvimento do país. Então, de um modo geral, um desafio grande das nossas escolas, das nossas universidades, é o que está dito aí nessa colocação dela. É menos aula e mais prática. Menos conteúdo transmitido e mais experienciar as coisas. Laboratórios, método socrático, aquele de estudos de caso, né, de questionamentos, incubadoras, montar empresas, planos de negócios e assim por diante. Eu diria que esse é um processo hoje bastante consciente. Vocês, num Congresso Internacional de Administração aqui, estão discutindo essa temática. Convidaram o Alex para vir aqui, me convidaram para vir aqui. A gente está discutindo essa temática hoje, se fala muito mais. Mas esse dilema de ter cursos de graduação onde nossos alunos fiquem menos tempo tendo aula e mais tempo estudando e pesquisando é importantíssimo, né? A capacidade de aprender a aprender, que todo mundo fala, isso aí só existe quando eu faço pesquisa. Aprender a aprender significa aprender a pesquisar, aprender a gerar conhecimento. Caso contrário, é absorver conhecimento. Então é um processo complicado, porque daí é toda a questão da área de educação. Mas eu sempre acho que começa por um novo tipo de educação básica que faça com que a nossa gurizada aí não tenha tanto pânico de matemática, física, química, né, e todo mundo termine indo para 2, 3 áreas só. Realmente é um quadro muito complexo da educação superior, que reflete, como está dito nesse pequeno texto aí, muito bom, como reflete também complicações que a gente tem na área de educação básica. Eu, particularmente, tenho uma visão otimista. Eu acho que isso aí está num processo de transformação. Mas, de novo, como na resposta anterior, a gente não tem mais tempo para ficar esperando, né? Essas coisas têm que acontecer o quanto antes. Alex, quais as tendências para startups? O que sugere para quem quer abrir um negócio? Todo exercício de futurologia é fútil. A gente não consegue, se eu soubesse quais são as startups que funcionariam, nós as estaríamos abrindo agora. De maneira geral, criar uma boa startup é encontrar uma necessidade não atendida e estabelecer uma solução para essa necessidade com muita energia, com muita qualidade e com muita perseverança. Eu não acho que exista uma tendência do que vai acontecer, até porque as coisas mais importantes que aconteceram foram coisas absolutamente não previstas. Ninguém imaginaria que o Facebook se tornaria a ferramenta que se tornou. Quando o Google apareceu, você já tinha o mercado dominado por uma outra ferramenta chamada Yahoo, e antes do Yahoo, quando o Yahoo surgiu, esse mercado de buscas era dominado por uma outra ferramenta chamada Alta Vista. Isso nos mostra 2 coisas. Primeiro, não existem espaços ocupados que não possam ser ocupados novamente se você tiver uma oferta melhor, e que muitas coisas importantes e relevantes ainda estão para surgir. Eu acho que se você seguir os princípios que a gente falou, de perseguir a construção de algo relevante, se você estiver inserido num ambiente de inovação, como o que a PUC propicia, e o professor Aldir citou 3 lugares muito legais: o ambiente de inovação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Porto Digital em Recife do Silvio Meira, e aqui, que eu acho que é o melhor parque tecnológico do Brasil. Você vai conseguir conviver com pessoas que vão te ajudar a moldar a sua ideia, eventualmente vão poder te ajudar a financiar a tua ideia até que ela se torne uma empresa importante. Eu esqueci de dizer que essa pergunta anterior era da Cristiane. Eu não entendi o sobrenome, mas é Cristiane. Está dito. Obrigado, Cristiane. Mais uma pergunta para o Alex. Qual o sentimento pleno da venda da empresa e o sentimento da continuidade do ramo de atividade iniciada?
Robessual Silva. Eu poderia falar 1 hora sobre isso, mas eu vou tentar resumir. Qual que é o sentimento da venda? Medo. Medo e responsabilidade. Eu era responsável por 30 pessoas, isso era uma responsabilidade grande. Eu passei a me tornar responsável por um grupo muito, muito maior, e um grupo que tem uma importância estratégica para o Brasil. O Brasil só tem 2 grandes empresas de tecnologia, uma é a Stefanini, a outra é a TOTUS, e essas são as empresas que, se nós quisermos criar tecnologia relevante, a gente vai ter que trabalhar através delas, pelo menos no primeiro momento, até que outras surjam. Para ser bem sincero com vocês, depois de uns 2 meses que eu estava na Stefanini, e aí você tem que trabalhar umas 20 horas por dia para conseguir dar conta das iniciativas e dos e-mails e das reuniões e de tudo, eu liguei para o Marco, meu chefe, e falei, cara, acho que você escolheu o homem errado, eu não vou dar conta desse negócio, é demais, é muita gente, é muita coisa. E ele me falou uma coisa maravilhosa que eu nunca esqueci, ele falou, calma, você se acostuma com a velocidade do jogo. Ao longo do tempo você vai se acostumando. Então, eu hoje estou muito feliz. E eu estou muito feliz porque numa empresa pequena eu passava 60%, 70% do meu tempo me dedicando a atividades que não eram a finalidade da minha empresa. Então, falando com contadores, com advogados, sei lá, Receita Estadual, Receita Federal, resolvendo aqueles pepinos que a gente resolve no dia a dia. Hoje eu gasto 100% do meu tempo fazendo o que eu amo e cuidando das iniciativas que são importantes para mim. Então eu estou muito mais feliz do que eu estava anteriormente. Obrigado pela pergunta. Concluímos a nossa conferência. Nossos agradecimentos aos 2 conferencistas, o Alex e o professor Jorge. Gostaríamos, nesse momento, de passarmos um brinde do nosso congresso, uma lembrança para vocês. Um momento.